Nesta aula, você vai aprender a prática da remoção da micropigmentação de sobrancelhas com o laser. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que essa sobrancelha já passou por 2 sessões de remoção química, então ela já clareou um pouco. Ainda tem alguns resquícios um pouquinho mais marcados aqui na cauda, a gente consegue observar, mas aqui no meio dos fios quase não tem tinta. Você sabe por que isso acontece? Porque aqui nos fios, onde tem bastante, né, um volume maior, a gente tem muita nutrição, muitos vasos sanguíneos, muitas células do sistema imunológico passeando por ali, e aí ele remove então mais facilmente a tinta. Aqui, ó, justamente onde foi feita a micro, que provavelmente tinha um espaço que necessitava um maior preenchimento, fixou mais. E isso acontece também na cauda, né? Nesse lado aqui a gente também tem, aqui em cima também está um pouquinho mais de tinta, mas de resto, você olhando bem para o procedimento, quase não tem tinta, né? Eu acredito que vai ser uma remoção muito fácil, não só porque está claro, mas porque já houve um procedimento de remoção química antes. Quero aproveitar e falar para vocês que a 99% das nossas clientes querem refazer a micropigmentação depois. Então vamos pensando como micropigmentadora. Se eu quero voltar a fazer um fio a fio nessa sobrancelha, com essa saturação de tinta que eu tenho aqui, né, os fios que foram feitos expandiram todos. Eu não consigo refazer um trabalho aqui por cima e ele ficar bonito. Eu preciso retirar para daí fazer uma nova micropigmentação. E aí vem a pergunta: quanto tempo depois dessa sessão eu posso fazer um novo procedimento? Sempre de 60 a 90 dias depois do último laser, tá? Então a gente vai fazer a sessão hoje. Se for o suficiente, daqui 30 dias a gente vê que saiu esse excesso de tinta aqui, a cauda e também do outro lado, aí ela precisa esperar de 60 a 90 dias depois da data de hoje para refazer o procedimento. Porque quando a gente faz essa indução do processo inflamatório, aqui vai ficar inchado um pouquinho, vai ficar vermelhinho. Então tem muitas células do sistema imunológico que vão retirar a tinta. E justamente o que eu quero é que a tinta fixe na micropigmentação. Por isso que precisa esperar. A proteção aqui dos olhos feitas, eu coloco sempre um algodão aqui embaixo do óculos para ficar mais confortável. Todas as minhas clientes ficam de touca, né, para encostar a cabeça aqui na maca, tudo preparadinho. E para fazer essa remoção, a gente vai utilizar a manopla de nanosegundo e a ponteira 1064, porque a cor que a gente vai retirar é cinza. Então aqui é importante, no formato do rosto, a gente está 90 graus em relação à pele. Então, conforme eu for me movimentando, eu tenho que ir girando o aparelho. Que eu vejo muitos erros de vir fazendo aqui, descer reto para cá, ele já não está em 90 graus e eu tô perdendo toda a energia que tem que estar direcionada exatamente para o procedimento, ok? Você pode virar o rosto da sua cliente um pouquinho para ficar mais confortável. Repetindo, que eu vou repetir para você em todas as aulas práticas aqui. Não faça esse procedimento com a mão solta. Por quê? Porque você não pode dar 2 disparos no mesmo lugar. Se você faz isso com a mão solta e vai atirando sem ter um apoio na mão, você vai precisar voltar porque vão ficar espaços sem receber os disparos. E aí você vai com certeza colocar energia 2 vezes no mesmo lugar. Então o que você pode fazer? Pode apoiar os 4 dedos aqui e apoiar o dedão aqui. Essa máquina não superaquece, posso até encostar aqui na ponteira, ok? Ou eu posso colocar aqui os 4 dedos de apoio e colocar o dedão nesse espaço aqui para poder usar de apoio. Por quê? Porque essa mão eu não estou mexendo, certo? E essa aqui só que eu vou manusear para frente e para trás, ok? Também aqui com o dedinho eu aproveito para fazer esse movimento aqui para puxar a sobrancelha dela um pouquinho para cima, assim como nessa parte aqui da frente também. Porque ela nem tem tanto, mas tem muitas pessoas que têm a sobrancelha mais dentro do côncavo. Se eu for fazer dentro do côncavo, eu não posso fazer assim. Eu tenho que fazer com a manopla dessa forma, porque eu preciso de 90 graus em relação à pele. Então, se eu puxo aqui a mão, eu já apoio aqui
e eu estou em 90 graus. Lembrando que eu poderia encostar, ok? Mas eu não vou fazer porque é mais difícil, né? Para fazer o movimento. Tem uma, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas tem uma luzinha vermelha que é uma mira que sai daqui de dentro e vai até lá, mas não é o laser, né, que a gente vai disparar, é só para você saber exatamente aonde está indo. Relembrando também, quanto mais longe eu disparar, mais forte é a energia. É como um carro batendo um muro, muito simples. Se eu tô a 10 metros e bato num muro, não vai acontecer muita coisa. Agora, se eu estou longe, o impacto vai ser muito maior. Então, as pessoas afastam para diminuir a energia, mas na verdade o que acontece é justamente o contrário. Então, eu posso vir aqui, já apoiar os 4 dedos, vou fazer um disparinho para minha cliente ouvir, né, para ela se acostumar, porque normalmente elas se assustam. E eu vou fazer esse movimento aqui, ó, gente. Esse movimento com uma fileirinha do lado da outra, ok? Vamos lá. Tudo bem? Sentindo de 0 a 10, quanto você tá sentindo? Me fala. 2, bem pouquinho, né? Ela tá com pouquíssima tinta, gente. Ela não vai sentir muito. Você vai avaliar o quê? Então eu faço um pouquinho da cauda e pergunto o que ela está sentindo. Não vou perguntar se ela está sentindo dor, porque senão eu vou incentivar o cérebro dela a achar que tem que sentir dor. Eu pergunto, você está sentindo alguma coisa? De 0 a 10, quanto? E se tá sendo suficiente, eu vou analisar 3 coisas. O estalo, quando eu aperto aqui, o que ela está sentindo e se está tendo um branqueamento. Eu vou fazendo e tiro o óculos para conferir se está tudo certo. Se ficou um pontinho fora, que eu vi que ficou, já venho aqui diretamente nele, refaço e vou seguindo. Como vocês observaram, eu começo sempre da cauda, né? Então, eu começo da cauda e vou vindo pro início. Eu não posso começar aqui, aí vir para cá e depois voltar. O sentido que eu vou, eu não volto mais. Por isso que eu vejo se ficou faltando um pontinho, já venho e faço naquele momento. Olha só, pessoal, então nesse momento a gente já vê um clareamento imediato, já praticamente toda aquela linha que estava aqui saiu. Aqui a cauda também clareou bastante, mas como foi feito com tebore, numa profundidade um pouquinho maior, a gente vê uma resistência maior aqui onde tem alguns fios, tá? Como foi feito 2 remoções químicas que ajudou a tratar bastante essa pele, né, para renovar. Mas pode ser que nessas partezinhas onde se mantém o traço do fio, precise fazer mais uma sessão de química e fazer mais uma de laser. Tem que sentir como que vai ser nos próximos 30 dias. Vocês viram que os fios não ficaram brancos, porque eu estou usando uma energia baixa da máquina, não estou usando uma energia muito alta. Mas caso tivesse ficado branco no seu procedimento, tá tudo bem. Isso é normal, tá? Ou tá clareando o fio, ou é reação do dióxido de carbono. E você vê isso nas outras aulas onde eu estou explicando sobre o procedimento, tá? Então, mas se não acontecer, tá tudo certo. E se acontecer, tá tudo certo também. Saiu praticamente tudo. Não tem quase nada do procedimento anterior. Isso já de resultado imediato. É difícil ele escurecer, sabe? Não é uma coisa muito de se esperar. Normalmente, esse clareamento que promove na hora, no caso da sobrancelha, permanece. A gente já vê que a sobrancelha inchou bastante, é uma reação normal do organismo dela. Ela mencionou que na remoção química também isso aconteceu. E aqui, ó, o vermelhidão. Então, você pensa, ela não sentiu muita coisa, o estalo estava baixo, mas a energia estava acontecendo. E aqui, no outro lado, ó, conforme vocês podem ver, os 2 lados, saiu praticamente tudo. O que a gente observou? Observou que aqui tem alguns fios que tem cicatriz, tá? Fios eu digo que foram implantados com o tebore, tanto ali quanto aqui na cauda. Então eu passei o laser, eles quase não fizeram diferença e a gente vê aqui a cicatriz dos fios. É possível restaurar essa pele, mas eu indiquei fazer mais uma sessão de remoção química daqui 30 dias. Pode ser que já fique claro o suficiente para fazer um novo procedimento, mas vai ter que esperar de 60 a 90 de toda forma. Então, daqui 30 dias faz uma química
para dar mais uma tratada nessa pele também. Olha só como é importante a gente ter o laser de baixa intensidade, que é o laser de luz vermelha, que vai modular esse processo inflamatório. O que é essa modulação? É ajudar a pele nessa reparação de uma forma organizada. Aqui ele parou e eu continuo apertando para ele continuar. Ele vai ajudar a oxigenar melhor as células, aumentar os nutrientes levados até o bulbo do pelo, vai diminuir esse vermelhidão que ficou em volta, diminuir o processo inflamatório exacerbado, porque a gente quer o processo inflamatório, mas ele não deixa com que seja exacerbado. Esse dolorido que fica após a remoção, ele vai trazer um conforto, né? Vai passar esse dolorido. Esse vermelhidão também vai diminuir. Não foi o caso aqui, né? Mas se tivesse saído um pouquinho de sangue, machucado um pouquinho mais da pele, ele ia controlar para que tivesse uma cicatrização perfeita na pele. É isso que o laser de baixa faz. Por isso que ele é fundamental. E num caso como esse da Rita, que ela veio com tão pouca tinta, né? Que a gente nem esperava que tivesse essa reação tão forte do organismo. Aí a gente pensa assim, não, vai ser tranquilinho, não vai acontecer nada, né? Não tem problema, não vamos usar o laser vermelho de baixa potência. E no caso dela, se provou que mesmo com pouquinha tinta, o organismo dela gera uma inflamação maior, né? Isso significa que as células do sistema imunológico saíram correndo ir lá resolver e tirar este problema que foi causado na pele. Mas, na verdade, o que a pele vai fazer é remover esse excesso de tinta, que agora foram partículas quebradas, né, de pigmento, e o próprio sistema linfático que vai eliminar essa tinta. Agora a gente vai aplicar um gel calmante, não precisa passar nenhum cicatrizante porque a pele está totalmente íntegra. A gente tem aqui um inchaço bem grande, olha só, inchou muito. Isso não é o comum, tá, gente? É porque ela é bem sensível, né, Rita? Isso. Ela já tinha me avisado que ela incha significativamente, então tá tudo certo. Ela vai sair daqui, vai imediatamente em casa a ficar com a aplicação de gelo, sem colocar o rosto para baixo, para não ter, para esse líquido que subiu aqui, normalmente ele desce para cá, ele fica aqui embaixo da pálpebra, e não é só feio quanto é desconfortável, né? Então agora eu vou passar só um gelzinho calmante, não é uma quantidade grande, é só para trazer um conforto, hidratar. Eu fiquei bem feliz porque a gente vê uma remoção bem significativa.